Graça e paz de Cristo, amada igreja. Quem vos fala é o pastor Divino Abel, da Assembleia de Deus, Ministério Shalom, Vicente Pires, no Distrito Federal. E hoje nós estamos aqui, para fazer os comentários, trazer alguma reflexão dentro da Escola Bíblica Dominical, Nós estamos estudando as lições do segundo trimestre de 2020. Hoje nós estamos na lição de número 3, que tem por título, Hoje nós vamos estar estudando acerca da eleição e predestinação, Esse é o tema proposto para a aula de hoje. É um assunto bastante árduo, um assunto bastante espinhoso, um assunto polêmico também, Há discussões ardorosas, calorosas também com relação a esse tema, Mas nós não temos aqui a presunção, de estarmos aprofundando muito com relação ao assunto de hoje, Porque vários teólogos, vários estudiosos vêm discutindo esse assunto, já há bastante tempo, já há alguns séculos, e até o momento, mesmo tantas discussões e estudos, não há algo que seja pacificado, Mas nós sabemos que é um tema bastante entusiasmo, Porque fala de salvação, Fala de salvação, então é um tema que com certeza, gera muitas discussões. Mas nós não vamos entrar, nessas discussões hoje. Apenas nós vamos estar na linha daquilo que foi proposto, pela revista, e nós cremos que é o suficiente, Aqui não é o fórum adequado, para que se esteja trazendo, grandes discussões teológicas. Amém, queridos? Então nós vamos estar, buscando nesse momento, orando, clamando ao Senhor que o Espírito Santo de Deus, nos ajude a compreender, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, nesse dia. Amém, queridos? Vamos estar orando então. Pai, nós queremos orar, Senhor. E oramos sempre no nome de Jesus. E oramos, ó Pai, agradecidos por a oportunidade que nós temos de estudar a Tua palavra. Nos dá, meu Deus, a condição, através do Teu Espírito Santo, de nós termos a inspiração para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, através dessa lição, através, Pai, deste estudo. Coloca a Tua boa mão sobre as nossas vidas, coloca a Tua boa mão, Pai, sobre cada família neste dia, Pai. E é o que nós te pedimos, e desde já nós queremos te agradecer, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Nós vamos estar, nesse momento, buscando aqui o auxílio dos nossos slides, para que nós possamos estar aqui, neste dia aqui, estudando, Nós vamos aqui, glória a Deus, Nós vamos estar aqui, vendo aqui, os nossos slides aqui, vamos estar aqui. Amém, glória a Deus. Carta aos Efésios, Nós estamos estudando a Carta aos Efésios, como já foi dito, a lição de número 3, do segundo trimestre de 2020. Eleição e predestinação é o tema de hoje, E a revista desse trimestre, ela fala sobre a igreja eleita, A igreja eleita. Então, nós vamos estar aqui dando continuidade aqui ao nosso estudo. Amém, queridos? Nós vamos estar aqui, O texto áureo desta lição
ele tem como o texto bíblico, texto de ouro, né? Efésios, no capítulo 1, versículos 4 e 5, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Né? Nós já vimos aqui nesse texto três assuntos aqui, né, que nós vamos estar falando nesse dia. Né? Elegeu, sobre eleição, também aqui nos predestinou, predestinação, vamos estar falando algo também, e filhos de adoção, a doutrina da adoção também. Nós vamos estar falando algo a respeito neste dia de hoje. Vamos aqui, queridos, vamos aqui dar uma... aqui no próximo slide, vai falar a verdade prática, segundo a sua presciência. Olha, Deus sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam, né? A presciência, né, de Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Essa é a verdade prática da lição número 3, a lição de hoje, né? A leitura bíblica, ela se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, os versículos de 4 até o versículo de número 12. Essa é a leitura bíblica em classe, né? Nós não vamos ler, você pode estar lendo aí na sua casa, né? Nós vamos estar avançando para nós podermos ganharmos tempo, né? Mas essa é a leitura bíblica proposta para a nossa lição de número 3, né? O objetivo geral. Qual o objetivo geral dessa lição? Ela tem por objetivo geral informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Queridos, Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe o fim desde o começo, né? Então, nada pega o Senhor surpresa, né? Porque todas as coisas estão nuas e patentes, né? Diante daquele que tudo vê. Amém. Glória a Deus. O ponto central da nossa lição, a eleição é segundo a presciência, né? Presciência de Deus, né? Presciência, quer dizer, já falei e repito, Deus sabe de todas as coisas, mesmo antes dessas coisas acontecerem, Ele já sabe de tudo. Glória a Deus. Introdução. A eleição e a predestinação, elas são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. A doutrina da salvação, dentro da teologia, nós já falamos em aulas anteriores, né? Vamos estar repetindo mais uma vez. Soteriologia, né? É a parte da teologia que estuda, né, a salvação, sotéria, né? Quer dizer, salvação, logos, estudo ou palavra, né? Então, dentro dessa disciplina da teologia, que estuda a salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam um plano divino de salvar os pecadores, né? Foi Deus que planejou, né, arquitetou, né, a salvação do ser humano, né? Então, o Senhor é que organizou, né? Aleluias. Glória a Deus, né? E nós vamos estar falando, queridos, nós não temos como falar de eleição e não temos como falar também de predestinação sem a gente estar tocando, né, em dois assuntos, né, em duas teorias, né, o calvinismo e o arminianismo, né? Então, nós não vamos estar aqui entrando em detalhes ou fazendo um estudo profundo, né?
mas apenas tangenciando, né, esses aspectos, né, o aspecto calvinista, né, é o entendimento calvinista e o entendimento, né, arminianista, né, de Armínio, né, Jacobus Armínios, né, nós vamos estar falando alguma coisa a respeito, né. Nós também poderíamos estar falando alguma coisa, né, sobre o sinergismo, o monergismo, né, mas nós não vamos estar, ou pelo menos hoje, né, falando nesses assuntos, né, mas calvinismo e arminianismo eu achei por bem a gente estar trazendo, né, algumas informações a respeito, tá bem, queridos? Então a gente vamos acompanhar aqui, né, calvinismo, né, é o seu principal expoente, quem assim, elaborou o pensamento, né, João Calvino, né, viveu no ano de 1509 até o ano de 1564, né? O calvinismo ele enfatiza a soberania de Deus em relação à responsabilidade humana e ele nega a ideia de livre-arbítrio, né? Então, dos aspectos defendidos pelo calvinismo é esse, né? A não existência, né, do livre-arbítrio. E é bom dizer, queridos, que tanto os defensores do calvinismo ou os defensores do arminianismo, né, nós encontramos pessoas muito bem embasadas, né, servos de Deus, pessoas sérias, né, que defendem tanto um quanto outra corrente de pensamento, né, dentro do seu entendimento, né, mas são pessoas, a gente sabe que tem pessoas que têm argumentos bastante eloquentes, né, argumentos tanto de um lado quanto do outro, né? E a gente não costuma, né, fazer aquela coisa, aquela defesa, né, tão apaixonada, né, de um ou de outro, mas nós sabemos que nós temos, né, no texto bíblico, né, embasamento, né, para a gente estar estudando, né, esses dois pensamentos, né, com tranquilidade, né, com lucidez, né, e de uma forma bem tranquila, né. Os pontos principais do calvinismo são, né, a depravação total, né, ou seja, o que é a depravação total? O que se entende por isso? Né? O homem, segundo o calvinismo, ele é incapaz de escolher a salvação. Por quê? Porque ele está morto em seus delitos e pecados, né? Esse é entendimento calvinista, né? Outra coisa também eleição incondicional, né? É outro pensamento também calvinista, eleição incondicional. Deus elegeu de forma soberana alguns para a salvação, já que o homem é incapaz de qualquer resposta a Deus, né? Esse é o pensamento calvinista. Expiação limitada, né? Ou seja, o sacrifício de Jesus, ele é eficaz apenas para aqueles que são eleitos, ou seja, Cristo morreu apenas pelos que realmente seriam salvos. Também é um pensamento, né? É o entendimento de João Calvino, né? Aquele que elaborou o pensamento calvinista. Graça irresistível, né? Quando Deus chama o homem, este efetivamente responde de forma positiva, ele não tem como resistir, essa seria a ideia, né? E a perseverança dos santos, todos aqueles, né, que Deus escolheu, irão perseverar na fé e jamais perecerão, pois a obra de Deus ela é completa, né? Então, o pensamento, né, vamos dizer assim, são os pressupostos, né, do calvinismo. Amém, queridos? Então, a gente deu uma pincelada aqui, né, só para a gente ter uma ideia superficial, né? Como eu já falei, não é o fórum adequado para essa discussão, né? Bom, vamos aqui. Eleição, né? Defendida, né, pelo arminianismo, e o maior expoente, o ícone, né, desse pensamento é o teólogo, né, holandês Jacobus Arminius, né? Viveu no ano de 1560 a 1609, né? Então, nessa época aqui, viveu Armínio, né? E ele elaborou esse pensamento. O que
que o sistema, né, o pensamento arminianista vai defender, né? Este sistema ele tenta explicar uma ideia de livre-arbítrio humano em relação à soberania de Deus, né? Ou seja, o homem, segundo o calvinismo, ele tem livre-arbítrio, né? Ele pode fazer escolhas, né? O arminianismo deposita mais ênfase na responsabilidade humana, que em certo momento acaba se sobressaindo em relação à soberania de Deus, pelo menos no que diz respeito à salvação, né? Então, esse é um dos pensamentos arminianistas, de Armínio, né? Essa questão do livre-arbítrio, né? O homem poder escolher. E talvez nós estamos vendo, né, tanto um aspecto quanto o outro aspecto, né, do calvinismo e do arminianismo, né? Indo aqui adiante um pouquinho, aqui ainda no arminianismo, né, vamos ver aqui os pontos principais desse pensamento, né? Depravação parcial, né? Enquanto no calvinismo, né, seria a depravação total do homem. Aqui o pensamento é que a depravação ela é parcial. O homem, mesmo corrompido pelo pecado, ele é capaz de escolher se aproximar de Deus, né? Então, ele consegue, né, fazer essa escolha, né, e escolher, e buscar em Deus, né, essa salvação, né? Eleição condicional, né? Deus elegeu os salvos com base em sua presciência, sabendo quem iria crer nele, né? Então, o pensamento, eleição, não é incondicional, mas é condicional, né? A expiação, ela é ilimitada, né? Jesus morreu por todos, incluindo os que não serão salvos, né? Esse é o pensamento arminianista, né? A graça também seria resistível, né? O homem pode resistir à salvação, não querer recusar a salvação, né? Queda da graça ou salvação condicional, o homem pode perder a salvação, sendo necessário, então, mantê-la, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? E vale a pena lembrar que o arminianismo clássico, né, rejeita a depravação parcial e tem uma visão mais parecida com o calvinismo em relação à depravação total, né? Muitos arminianos, principalmente os clássicos, né, também rejeitam a ideia da queda da graça, né? Então, em alguns momentos, né, os dois pensamentos eles chegam bem próximos também, né? Agora, a salvação, nós temos uma certeza. A salvação é em Cristo Jesus, por meio, né, do sacrifício da cruz, do sacrifício de Jesus como o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, né? Então, nós vamos avançar mais um pouquinho. E como eu falei, nós iríamos falar sobre a doutrina da adoção, né? O que é a doutrina da adoção, queridos? A doutrina da adoção, ela revela de forma ainda mais clara a grandiosidade do amor de Deus, né? Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos estranhos, né? Nós não tínhamos comunhão com o Senhor, né? Mas Deus, além de nos justificar, né, ele fez muito mais, ele nos enxertou, ele nos inseriu na sua família como filhos, né? Olha que maravilha, queridos. Glória a Deus por isso, né? Ele nos ressuscitou, nós estávamos mortos, ele nos ressuscitou e nos regenerou, né? Ele nos gerou novamente pela boa semente, né? Pela palavra, é o novo nascimento, né? Ele declarou-nos justos sem que merecêssemos. Então, a justificação, né? Merecimento nenhum. Nós não tínhamos méritos, né? Para sermos considerados, né? Aceitos como filhos de Deus, né? Mas Deus fez isso. E nos recebeu legalmente em sua família, ou seja, Deus nos adotou, nós somos adotados, né? A doutrina da adoção, ela expressa a verdade de que Deus pegou aqueles que mereciam, né, as trevas, né, o inferno,
e os fez seus herdeiros, né? Lá em Romanos 8 nós vamos ver Paulo escrevendo, né? Explicando acerca da doutrina da adoção, né? Interessante saber que o apóstolo Paulo, né, é o único escritor sagrado que vai trazer, né, essa questão da adoção, né, essa ideia da adoção. A ideia da adoção, queridos, não é algo, né, constante dentro do processo legal, né, judaico, né, essa ideia da adoção. Mas é algo que acontecia, né, com os romanos. O costume romano, né, ele tinha essa figura da adoção. E aqueles que eram adotados, né, eles podiam receber o nome, né, daquela família, de quem o adotava, e também era participante, né, dos bens, da herança. Então, essa ideia, Paulo busca essa ideia, né, lá no costume romano, né, lá nas leis romanas, e aplica, né, essa filiação, a nossa filiação a Deus, né? Deus, nós estamos distante dele, né, fora da família de Deus. E o Senhor vai lá, né, e nos busca, né, e nos adota, e nós passamos a ter, sabe, esse nome glorioso de Jesus Cristo. Nós somos, sabe, co-herdeiros com Cristo, né? E também somos participantes, né, dos bens celestiais, eternos, né? E Paulo vai usar essa figura da adoção, e tanto aqui na carta aos Efésios, como também na carta aos Gálatas também, né? Paulo vai estar fazendo referência. Amém? Quer dizer, é interessante a gente estar fazendo pontuando, né, esse entendimento, né? Ele não apenas nos recebeu como justo, mas como filhos, né? Glória a Deus. Deus fez tudo isso. Dentro da lição, nós vamos estar aqui vendo rapidamente, né? Eleito, tópico 1 vai falar, né? São 3 tópicos que a revista propõe. Tópico número 1, eleitos para uma vida santa e irrepreensível, né? Esse é o tópico, né, número 1. E subtópicos, nós vamos ter a eleição divina, né? Ou seja, foi o Senhor que nos elegeu, né? Nós temos bem claro isso no texto bíblico, né? E essa eleição, queridos, é uma eleição em Cristo, ou seja, é uma eleição cristocêntrica, né? Cristo, né? Na verdade, ali é o elemento, né, que faz com que nós sejamos eleitos, né, pela graça, né? Nós somos ali mediante a fé, né? E a Bíblia vai dizer, isso não vem de vós, é o quê? É um presente, um dom de Deus, uma dádiva de Deus, né? As condições da eleição, né? Deus propôs, Deus constituiu todas as condições para que nós fôssemos eleitos, né? O Senhor envia o seu Filho, né, amado Jesus, né, e dá todas as condições para que nós fôssemos eleitos como filhos de Deus, né? Vida santa e irrepreensível. Aquele, queridos, que é eleito como filhos, né, desta graça tão maravilhosa. Na verdade, nós fomos eleitos para vivermos de forma santa e de forma irrepreensível, né? Inculpável, de forma íntegra, né? Então é uma transformação na vida, né, daquele que está na família de Deus. Nós sabemos que em vários aspectos é instantâneo, né? Essa salvação, mas em outros aspectos ela é progressiva, né? Porque nós vamos estar sendo aperfeiçoados dia após dia, né? Até chegar naquele dia maravilhoso que nós estaremos para sempre com o Senhor, né? A nova vida dos eleitos, né? Tudo novo, né? Vivemos em novidade de vida, né? O velho homem, as coisas do velho homem devem ficar para trás, ficar no passado, e nós devemos caminhar, né, para frente, né, com coisas novas, né? Porque nós somos resgatados, né? Então a vida, né, daquele que está em Cristo Jesus
é uma vida, né, de mudança de postura, né, mudança de conduta, mudança de atitudes, mudança de comportamento, né? É uma nova vida, queridos. Então, a conversão, né, ela traz isso, né? Nós estávamos indo em uma direção, né, que não era a direção proposta pelo Senhor, né? Mas quando nós nos convertemos, nós buscamos um novo caminho, o caminho, sabe, da santificação, o caminho, sabe, de agradar ao Senhor, o caminho de obedecer à palavra de Deus. Amém? A síntese aqui, né, desse tópico número 1 está aqui. A eleição ocorre por iniciativa de quem? Do próprio Deus, né? A iniciativa da eleição é do próprio Deus, por causa da obra redentora, né? A obra graciosa de Cristo, né? Sem mérito humano. Queridos, nós somos salvos em Cristo Jesus pelos méritos de Cristo Jesus, né? Não por obras, né? Não pelas obras, né? Pelas boas obras que fazemos, não, né? Mas sim pelos méritos do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar aqui mais um pouquinho, rapidamente, né? O tópico número 2. O tópico número 2 vai falar, vai ter aqui como tópico, né? O tópico número 2 vai ter como enunciado, né? Predestinados para filhos de adoção, né? Predestinado, ou seja, essa palavra quer dizer decidido antecipadamente. Quando foi isso, queridos? Lá no dia eterno, né? Quando a Trindade, né, se reúne ali, a Trindade, né, vai decidir, né? E nós sabemos que o Cordeiro de Deus, ele foi imolado, ele foi sacrificado desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, né? E ali o Senhor já sabia todas as coisas, né, amados? Glória a Deus. A predestinação, nós já falamos sobre predestinação, né, quando nós estávamos ali na parte introdutória dessa lição, né, nós já falamos, né? Filhos por adoção, também nós já falamos sobre a doutrina da adoção, somos adotados, né, na família de Deus. Glória a Deus por isso, né, que nós não somos apenas servos, né, mas filhos de Deus, né? Por quê? Porque Deus assim quis, né? Aleluias. Os princípios da adoção, os privilégios, né, da adoção, né? Então, queridos, o fato de nós estarmos na família de Deus, né? Isso gera, né, bênçãos espirituais, bênçãos, né, celestiais, bênçãos eternas, né? Antes estávamos condenados a uma eternidade sem Deus, né? Uma eternidade longe do Senhor, a uma eternidade, né, sem nenhuma esperança. Mas agora, queridos, como filhos de Deus, participantes da família de Deus, né, nós temos a real esperança de vivermos para sempre com o Senhor. E isso é independente, se não depende de uma religião, né, ou de uma denominação. Muitas pessoas acham, né, que pelo fato de estarem inseridas em uma religião ou em uma denominação, que isso as credencia, né, para estar, né, para sempre com o Senhor, queridos. Na verdade, né, nós somos credenciados pelo sacrifício de Cristo Jesus, né? A salvação, ela é pelos méritos de Jesus, né? Não pelos méritos de uma religião. Tem muitas pessoas que mudam até de religião, mas não mudam de vida, né? Não mudam, né? O seu interior continua o mesmo, né? Não há uma transformação, mas na verdade o Senhor, ele espera de nós, sabe? Essa mudança, né? Esse novo nascimento, né? Que Deus opera na vida daqueles que verdadeiramente entregam suas vidas ao Senhor, reconhecem que são pecadores, né? Nós somos pecadores, e como pecadores, nós necessitamos, né, desesperadamente de um Salvador, e único, exclusivo, eterno,
Salvador, Redentor é Jesus Cristo, né? Não há outro mediador, não há outro intermediário, não há outro caminho. O caminho, sabe, é apenas um, Jesus Cristo, né? Filho de Deus, né? Que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Glória a Deus, né? Em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiro, olha, de todas as bênçãos espirituais. Queridos, é muita bênção, né? É bênção demais, sem mérito algum da nossa parte. Mas o Senhor, Ele providenciou a redenção, né? A nossa redenção. Né? E Jesus ali na cruz do Calvário, Ele vai dizer, olha, está consumado. Está tudo pronto, sabe? Está finalizado. Está consumado. A palavra lá no grego é tetelestai, né? Ou seja, Jesus está dizendo, olha, eu já fiz tudo, eu paguei o preço. Eu paguei totalmente o preço, né? Aquela cédula que era contra nós, sabe? Ela foi anulada, ela foi rasgada, ela foi desfeita, né? Porque nós hoje, querido, nós estamos em Cristo Jesus. Amém? E indo aqui já para o tópico de número 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação, né? Predestinação e salvação. Já falamos bastante, o suficiente sobre predestinação, sobre a salvação também, né? Em Cristo Jesus, nós não cansamos de anunciar, né? Jesus Cristo, né? O único e suficiente Salvador, né? Salvação somente nele, somente em Jesus, né? A predestinação e o amor de Deus, né? Porque o Senhor nos resgatou, queridos? Porque Ele enviou Jesus, né? Qual foi a causa? Né? O amor de Deus. O Senhor nos amou primeiro, né? Antes que nós o amássemos, Ele nos amou. Glória a Deus. A predestinação, ela não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores, né? Jesus veio para salvar, resgatar os pecadores, e Paulo vai dizer que ele era o principal, né, pecador, né? O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. A salvação é o amor de Deus, querido. Deus manifesta, né, a maior manifestação do amor de Deus, né? Está na cruz do Calvário, né, em que Cristo ali se entregou voluntariamente, né, como um cordeiro, né, ali um cordeiro mudo, que foi levado ali à cruz, né, e derramou o seu sangue, né? Jesus foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus. E já finalizando, nós vamos aqui para a conclusão, né? Cristo morreu por todos, por toda a humanidade, de forma coletiva, e por cada um dos pecadores, né? Individualmente, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por nós, né? Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus fez o quê? Ele elegeu, e ele predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Queridos, Deus fez um pacote, né, vamos dizer assim, um combo, né, com as bênçãos espirituais, né? Ele nos abençoou em Cristo Jesus nas regiões celestiais, né? Então, as bênçãos que nos aguardam são algo que o próprio apóstolo vai dizer, né? Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e jamais subiu ao coração do homem. Isso é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Amém, queridos? Então a gente não tem, nessa dimensão, como entender aquilo que nos aguarda, como entender, né, as bênçãos que foram ali, sabe, alcançadas, né, na cruz do Calvário, né, para todos aqueles que entregam suas vidas a Cristo, que creem no seu sacrifício, creem na sua morte, creem na sua ressurreição,
e crê que ele voltará. Nós aguardamos Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E por hoje, né, nós vamos já estar orando, agradecendo ao Senhor, né, por esta lição, agradecendo também a você, né, que está nos ouvindo, que ficou até o final, né, orar pela sua vida, orar pela sua família, né, nós vamos estar juntos também, orar pela nossa nação brasileira também, sempre temos orado, né, pelo Brasil, pelas autoridades constituídas, e nós oramos por todos aqueles que estão, né, à frente desta nação, porque a Bíblia, assim, ela nos ensina, ela nos orienta, é um mandamento, devemos orar, né, pelas autoridades, orar pelo nosso país, orar pelas nossas famílias, orar por aqueles que estão enfermos também, queridos, porque nós sabemos que o Senhor é Deus de perto, mas é Deus de longe também, amém? Então nós vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer, Pai, nesse momento, por tudo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor faz e por tudo aquilo que nós cremos que o Senhor ainda há de fazer. Oramos pela nação brasileira, pelas autoridades constituídas desta nação, oramos pelas famílias, Senhor, pela restauração das famílias, dos lares. Coloca as tuas mãos, Pai, sobre os casais, sobre os filhos. Pai, nós oramos, meu Deus, oramos também pela igreja no Brasil, Pai. Nós oramos pelas demais denominações, oramos pelos missionários também, Pai, brasileiros que estão em toda parte do mundo. Nós oramos, Senhor. Nós oramos e colocamos nas tuas mãos, Pai. Eu oro neste momento ali pela igreja, Senhor, de Vicente Pires. Pai, toma nas tuas mãos ali cada um dos nossos irmãos, cada uma daquelas famílias, meu Deus, que o Senhor tem colocado ali, Senhor, para nós caminharmos juntos, para nós cuidarmos uns dos outros. Pai, estende as tuas mãos e que as tuas bênçãos sejam derramadas de forma abundante. Senhor, eu oro agradecido no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. Queridos, tenha um dia abençoado, né, no nome de Jesus Cristo, né? Que as mãos do Senhor e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e sobre a sua família, no nome de Jesus. Amém.